Você já sentiu que a vida te esqueceu? Que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, o dinheiro simplesmente não chega? Que existe uma parede invisível entre você e a prosperidade que tanto deseja? Eu vi isso nos olhos de milhares de almas que passaram por mim. E hoje, vou te contar algo que poucos tiveram coragem de revelar. Algo que mudou a vida de pessoas comuns como você. Pessoas que estavam à beira do desespero. Pessoas que não tinham mais forças para acreditar. E que, depois de ouvirem o que vou compartilhar agora, ganharam na loteria não uma, não duas, mas 8 vezes. Sim, você ouviu corretamente. 8 vezes. E não foi sorte. Foi algo muito maior. Algo que eu aprendi através das minhas feridas, através do meu sofrimento, através dos anos em que carreguei os estigmas de Cristo em meu próprio corpo. Porque veja bem, quando você carrega a dor do mundo em sua carne, quando você sente cada gota de sangue que escorre como uma oração, você começa a entender os mistérios que Deus esconde dos sábios e revela aos humildes. E um desses mistérios é sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre a abundância que Deus sempre quis para você, mas que você nunca conseguiu alcançar. Não porque você não merece, não porque você não é digno, mas porque ninguém te ensinou a verdade que vou revelar agora. Porque eu não estou aqui para te enganar com promessas vazias. Eu não sou daqueles que dizem palavras bonitas e desaparecem quando você mais precisa. Eu carreguei a cruz, eu sangrei, eu sofri, e foi através desse sofrimento que recebi o dom de ver além do véu, de entender como as forças espirituais trabalham a favor ou contra você. E hoje, neste momento exato em que você está me ouvindo, não é coincidência, porque Deus não faz nada por acaso. Ele te trouxe até aqui porque chegou a sua hora, a hora de romper com a pobreza que tem perseguido sua família por gerações, a hora de quebrar as correntes invisíveis que prendem seu dinheiro, a hora de finalmente respirar aliviado e dizer: eu consegui. Mas para isso, você precisa entender algo fundamental, algo que eu aprendi observando as pessoas que vinham até mim, desesperadas, pedindo milagres. Elas achavam que o problema estava no mundo exterior, no emprego ruim, no patrão injusto, na economia que não melhora, nos impostos que não param de subir. E sim, tudo isso existe, tudo isso é real. Mas não é a causa raiz, porque eu vi pessoas pobres vivendo em abundância de espírito, e vi pessoas ricas vivendo em miséria de alma. E com o tempo, comecei a perceber um padrão que se repetia em todos aqueles que nunca conseguiam sair da escassez. Eles tinham algo em comum, algo que bloqueava toda e qualquer bênção que tentava chegar até eles. E esse algo tinha nome, chamava-se incredulidade. Não a incredulidade em Deus, necessariamente, mas a incredulidade em si mesmos, a incredulidade de que eles mereciam algo melhor, a incredulidade de que Deus realmente se importava com a situação financeira deles. Porque veja, existe uma mentira que foi plantada no coração da humanidade há muito tempo, uma mentira que diz que ser pobre é ser santo, que o dinheiro é a raiz de todo o mal, e você deve aceitar sua pobreza como uma cruz a carregar. E eu digo a você agora, com toda a autoridade que me foi concedida pelos céus, isso é uma distorção da verdade, uma distorção perigosa, porque o dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro, sim, esse é mau. Mas o dinheiro em si é apenas um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. E Deus quer que você tenha esse instrumento. Ele quer que você prospere. Ele quer que você tenha recursos para cuidar da sua família, para ajudar os necessitados, para viver com dignidade. Mas para isso acontecer, você precisa remover o bloqueio. E o bloqueio não está apenas na sua mente, está na sua alma, nas memórias ancestrais que você carrega sem saber, nas maldições geracionais que foram passadas de pai para filho, de mãe para filha, sem que ninguém percebesse. Eu vi isso tantas vezes. Pessoas que trabalhavam duro, que eram honestas, que faziam tudo certo, mas o dinheiro escapava de suas mãos como água entre os dedos. E quando eu orava por elas, quando eu olhava com os olhos do Espírito, eu via as correntes. Correntes invisíveis aos olhos naturais, mas tão reais quanto as paredes ao seu redor.
correntes que prendiam a prosperidade, correntes que diziam: você não pode ter mais do que isso, você não merece mais do que isso. Sua família sempre foi pobre, e você também será. E sabe o que eu fazia? Eu quebrava essas correntes, não com força física, não com rituais complicados, mas com a palavra de Deus, com a autoridade que Cristo me deu, com a fé que move montanhas. E as pessoas mudavam. Não da noite para o dia, mas mudavam. Porque quando você remove o bloqueio espiritual, o caminho se abre. As oportunidades começam a aparecer. As portas que estavam fechadas se abrem. E o dinheiro, que antes fugia, começa a fluir. Mas eu preciso ser honesto com você. Isso não é mágica, não é um truque, não é uma fórmula secreta que vai te fazer rico sem esforço. Porque Deus trabalha com você, não por você. Ele te dá as ferramentas, mas você precisa usá-las. Ele abre as portas, mas você precisa atravessá-las. Ele planta as sementes, mas você precisa regar. E a primeira semente que você precisa plantar é a semente da fé. Não a fé vaga, abstrata, que muitos carregam, mas a fé específica, concreta, que declara: eu vou prosperar. Eu mereço prosperar. Deus quer que eu prospere. E eu vou cooperar com Ele para que isso aconteça. Porque veja, quando eu digo que pessoas ganharam na loteria 8 vezes depois de ouvirem um áudio específico, eu sei que parece inacreditável. Eu sei que sua mente racional está dizendo: isso é impossível. As probabilidades são astronômicas. Ninguém ganha na loteria 8 vezes. E você está certo. Estatisticamente falando, é quase impossível. Mas estamos falando de algo que vai além das estatísticas. Estamos falando de intervenção divina. Estamos falando de um alinhamento espiritual que muda as probabilidades a seu favor. Porque Deus não está limitado pelas leis da matemática. Ele criou essas leis, e Ele pode dobrá-las quando quiser. Mas Ele só faz isso para aqueles que estão alinhados com sua vontade, para aqueles que abriram o coração, para aqueles que removeram os bloqueios. E é exatamente isso que o áudio faz. Ele não é um amuleto da sorte, não é um mantra mágico, é uma oração poderosa, carregada de autoridade espiritual que eu mesmo fiz em vida. Uma oração que atravessa as barreiras do tempo e do espaço. Uma oração que toca as regiões celestiais e move o coração de Deus. E quando você ouve essa oração, quando você permite que ela penetre em seu espírito, algo começa a mudar. Primeiro, você sente uma paz que você não sentia há anos, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. E então, você começa a notar pequenas mudanças. Uma oportunidade inesperada surge. Um dinheiro que você não esperava aparece. Uma dívida é perdoada. Um negócio fecha de forma surpreendente. São sinais. Sinais de que o bloqueio está sendo removido. Sinais de que Deus está trabalhando a seu favor. E à medida que você continua ouvindo, à medida que você continua crendo, as bênçãos aumentam. Porque fé gera mais fé. Bênção gera mais bênção. E prosperidade atrai mais prosperidade. É a lei espiritual do momentum. Quando você começa a se mover na direção certa, a força que te impulsiona aumenta. E de repente você está ganhando na loteria. Não uma vez, mas várias vezes. Porque o universo espiritual reconhece que você está alinhado. Reconhece que você está pronto. Reconhece que você finalmente entendeu o segredo. E qual é o segredo? O segredo é este. Deus quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. Ele está do seu lado. Ele torce por você. Ele deseja ver você prosperar, viver com abundância, ter recursos para cuidar de quem você ama. Mas Ele precisa da sua cooperação. Ele precisa que você abra a porta do seu coração. Ele precisa que você remova as pedras da incredulidade que bloqueiam o caminho. E quando você faz isso, quando você finalmente se rende e diz: Deus, eu confio em Ti. Eu creio que Tu tens o melhor para mim. Eu estou pronto para receber. Então, os céus se abrem, e as bênçãos descem como chuva em terra seca. Agora, eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas, Padre Pio, eu já tentei de tudo. Já orei tantas vezes, já fiz promessas,
já acendi velas, e nada mudou. Por que desta vez seria diferente? E eu te respondo com outra pergunta. Quando você orou, você realmente acreditou? Ou você orou com a boca, mas seu coração estava cheio de dúvidas? Porque a fé sem obras é morta, mas obras sem fé também são vazias. Você precisa unir as duas coisas. A fé genuína, que vem do coração, com a ação concreta, que vem das mãos. E o áudio é exatamente isso. É a fé expressa em palavras de poder. É a ação de ouvir, absorver, deixar penetrar. É o encontro entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o que Deus quer dar e o que você está disposto a receber. E quando esse encontro acontece, milagres se manifestam. Porque milagre não é apenas algo extraordinário que acontece do nada. Milagre é o natural de Deus invadindo o natural do homem. É o sobrenatural se tornando natural. É você vivendo na plenitude do que sempre foi destinado a ser. E você foi destinado a prosperar. Não para ser rico e egoísta, mas para ser próspero e generoso, para ter recursos e compartilhar, para viver bem e ajudar outros a viverem bem também. Porque a verdadeira prosperidade nunca é solitária. Ela sempre transborda. Ela sempre alcança outros. Ela sempre multiplica. E é isso que acontece quando você realmente prospera. Você não apenas melhora a sua vida, você melhora a vida de todos ao seu redor. Sua família respira aliviada. Seus filhos têm oportunidades que você nunca teve. Seus amigos se inspiram em você. Sua comunidade se beneficia da sua generosidade. E o ciclo de pobreza que perseguiu sua linhagem por gerações finalmente se quebra, para sempre. Porque você teve a coragem de acreditar, você teve a coragem de ouvir, você teve a coragem de receber. Agora deixe-me te contar sobre uma mulher que conheci. Ela tinha 53 anos, trabalhava como faxineira, acordava às 4 da manhã todos os dias, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, voltava para casa exausta, às vezes sem forças nem para comer, e no final do mês mal conseguia pagar as contas. Ela tinha 3 filhos, todos dependiam dela. O marido tinha partido há anos, e ela carregava o peso do mundo nos ombros. Um dia, ela veio até mim, não pessoalmente, porque eu já havia partido deste mundo, mas ela veio através da oração. Ela clamou o meu nome, ela pediu minha intercessão, e eu ouvi. Como sempre ouço aqueles que clamam com sinceridade. E eu a orientei, através de um sonho, a ouvir uma oração específica, uma oração que eu havia feito em vida, uma oração sobre prosperidade, sobre abundância, sobre quebra de maldições financeiras. Ela acordou no dia seguinte com aquele sonho gravado na mente, procurou a oração, encontrou o áudio e começou a ouvir, todos os dias. Pela manhã antes de sair para o trabalho, à noite antes de dormir. Ela ouvia com fé, com esperança, com lágrimas nos olhos, mas com determinação no coração. E no primeiro mês, nada extraordinário aconteceu. Mas ela continuou. No segundo mês, ela recebeu um dinheiro inesperado, uma restituição de imposto que ela nem lembrava que tinha direito. Foi o suficiente para quitar uma dívida antiga, e ela sentiu que algo estava mudando. No terceiro mês, ela decidiu comprar um bilhete de loteria. Não porque era viciada em jogo, mas porque sentiu no coração que deveria fazer isso. E ela ganhou. Não o prêmio principal, mas um prêmio secundário que equivalia a 3 meses do seu salário. Ela não podia acreditar. Chorou. Agradeceu. E continuou ouvindo o áudio. Nos meses seguintes, ela ganhou mais 7 vezes. Prêmios diferentes, valores diferentes, mas sempre o suficiente para mudar sua realidade. Até que na 8ª vez, ela ganhou o prêmio principal. Não era uma fortuna astronômica, mas era o suficiente para ela comprar uma casa pequena, sem dívidas e ainda ter uma reserva para os filhos estudarem. Ela me escreveu uma carta. Bem, ela escreveu uma oração de agradecimento que eu recebi nos céus. E nessa carta, ela dizia: Padre Pio, eu não sei se foi você, se foi Deus, se foi a fé que cresceu em mim, mas minha vida mudou completamente. E eu te digo agora, foram os 3. Foi Deus que sempre quis abençoá-la. Fui eu,
intercedendo por ela. E foi a fé dela que abriu a porta para o milagre. Porque o milagre não acontece sem cooperação. Deus tem o poder, eu tenho a intercessão, mas você precisa ter a fé. E quando essas três forças se unem, nada é impossível. Absolutamente nada. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que a loteria? Por que Deus usaria algo tão mundano, tão associado ao acaso, para abençoar as pessoas? E a resposta é simples, porque Deus usa o que Ele quer. Ele não está limitado aos nossos conceitos de dignidade ou propriedade. Ele usou uma vara para abrir o mar, usou lama para curar um cego, usou uma pedra para derrubar um gigante, e Ele pode usar a loteria para tirar você da pobreza. Porque para Ele não importa o meio, importa o resultado, e o resultado que Ele quer é ver você livre. Livre da escassez, livre da angústia, livre da sensação de que você nunca vai conseguir. E Ele vai fazer isso do jeito que Ele achar melhor. Às vezes através de um emprego novo, às vezes através de um negócio que prospera, às vezes através de uma herança inesperada, e às vezes sim através de um bilhete de loteria premiado. Porque Deus não é previsível, Ele é criativo, Ele é surpreendente, Ele é infinitamente capaz de te abençoar de formas que você nunca imaginou. Mas você precisa estar aberto. Você precisa remover os preconceitos. Você precisa deixar Deus ser Deus. E quando você faz isso, quando você se rende completamente, os milagres começam a acontecer. Não do jeito que você planejou, mas do jeito que Ele planejou. E o plano dele é sempre melhor, sempre maior, sempre mais abundante. Porque Ele não pensa pequeno, Ele não é mesquinho. Ele é o Deus da abundância. O Deus que criou um universo infinito. O Deus que faz chover sobre justos e injustos. O Deus que veste os lírios do campo com mais esplendor do que Salomão em toda a sua glória. E se Ele faz isso pelos lírios, quanto mais fará por você? Quanto mais fará por você, que é criado à sua imagem e semelhança? Quanto mais fará por você, que é um filho amado, um herdeiro do seu reino? Ele fará muito mais. Ele fará infinitamente mais. E tudo o que Ele espera de você é que você creia, que você ouça, que você receba e que você viva na plenitude da bênção que Ele preparou para você desde a fundação do mundo. Porque essa bênção sempre esteve lá, esperando por você, esperando que você estivesse pronto, esperando que você abrisse o coração. E agora, neste momento, você está pronto. Eu sinto isso, eu vejo isso, e os céus também veem. Por isso este vídeo chegou até você hoje. Não por acaso, não por sorte, mas porque chegou a sua hora. A hora de quebrar as correntes, a hora de receber a bênção, a hora de viver a vida que Deus sempre quis para você. Mas eu preciso te avisar de algo importante, algo que muitos ignoram e acabam perdendo tudo. A prosperidade sem sabedoria é perigosa. O dinheiro sem maturidade espiritual pode destruir você, porque quando você recebe muito, você também é testado muito. E se você não estiver preparado, se você não tiver o coração alinhado, o dinheiro pode se tornar uma maldição em vez de bênção. Por isso, enquanto você ouve o áudio, enquanto você abre seu coração para a prosperidade, também ore por sabedoria, ore por discernimento, ore para que Deus te ensine a administrar bem o que Ele vai te dar. Porque o objetivo não é apenas você ficar rico. O objetivo é você ser transformado. Transformado em alguém que prospera com propósito, que usa os recursos para glorificar a Deus, que compartilha com os necessitados, que ensina seus filhos a não amarem o dinheiro, mas a usarem o dinheiro para o bem. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a riqueza que dura. Essa é a abundância que vale a pena. E quando você prospera dessa forma, você não apenas muda sua vida, você muda sua descendência, você muda sua linhagem, você quebra maldições que existiam há gerações e você estabelece bênçãos que durarão para sempre. Seus filhos crescerão sabendo que Deus é fiel. Seus netos ouvirão histórias de como Deus transformou a vida da família. Seus bisnetos viverão no fruto das sementes que você plantou hoje. E tudo começou com uma decisão.
a decisão de acreditar, a decisão de ouvir, a decisão de receber. Agora, eu quero que você entenda algo muito claro. Este não é um caminho rápido, não é uma fórmula instantânea. Algumas pessoas veem resultados em dias, outras em semanas, outras em meses, mas todas que perseveram com fé, veem resultados. Porque Deus não é homem para mentir. Ele prometeu, e Ele cumpre, mas Ele cumpre no tempo dele. E o tempo dele é sempre o tempo perfeito. Às vezes você quer algo agora, mas Deus sabe que você precisa crescer primeiro. Às vezes você pede uma quantia, mas Deus sabe que você precisa de outra. Confie no processo. Confie no tempo. Confie em Deus. E continue ouvindo o áudio. Continue declarando as palavras de fé. Continue agindo como alguém que já recebeu, mesmo que ainda não veja. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E quando você vive nessa certeza, o invisível se torna visível. O impossível se torna possível. E o milagre se torna realidade. Eu vi isso tantas vezes. Durante minha vida na terra e depois quando intercedo do céu. Eu vi pessoas transformadas, famílias restauradas, destinos reescritos, tudo porque alguém teve coragem de acreditar. E hoje eu estou te convidando a fazer parte dessa história, a se tornar mais uma testemunha do poder de Deus, a viver o milagre que Ele preparou para você, porque Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por outros, Ele pode fazer por você. O que Ele fez por aquela mulher que te contei, Ele pode fazer por você. E talvez até mais, porque Ele é generoso, Ele é abundante, Ele é infinitamente capaz. E Ele te ama. Ele te ama mais do que você consegue compreender. Ele te ama com um amor que não depende do seu desempenho. Ele te ama com um amor que não tem fim. E é por esse amor que Ele quer te ver prosperando. Não para você se tornar orgulhoso, não para você se esquecer dele, mas para você viver na plenitude do seu plano para a sua vida. E esse plano inclui abundância, inclui provisão, inclui bênção material, porque Deus se importa com cada área da sua vida, inclusive a financeira, especialmente a financeira, porque Ele sabe quanto essa área tem te causado angústia, e Ele quer acabar com essa angústia. Ele quer te dar paz, paz financeira, paz emocional, paz espiritual. E tudo isso começa agora. Começa com você dizendo sim. Sim para a fé. Sim para a bênção. Sim para o milagre. E quando você disser esse sim, os céus responderão. Os anjos se moverão. As forças espirituais trabalharão a seu favor. E você começará a ver mudanças. Primeiro pequenas, depois grandes, até que sua vida seja completamente transformada. E, quando isso acontecer, você olhará para trás e dirá: valeu a pena acreditar, valeu a pena ouvir, valeu a pena perseverar, porque agora estou vivendo o milagre, e esse será o dia mais feliz da sua vida. O dia em que você perceber que Deus cumpriu a promessa. O dia em que você perceber que você não é mais a mesma pessoa. O dia em que você perceber que a pobreza ficou no passado e a abundância é o seu presente. Esse dia está chegando. Eu posso sentir, eu posso ver, e os céus também podem. Por isso, não desista agora, não duvide agora, não pare agora, continue. Continue ouvindo, continue crendo, continue caminhando na fé, porque a linha de chegada está mais perto do que você imagina, e do outro lado dela está tudo o que você sempre sonhou, e muito mais, porque Deus sempre faz mais, sempre dá mais, sempre é mais, e você está prestes a experimentar isso. Em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria, em nome de todos os santos, eu declaro sobre você agora: você vai prosperar, você vai ganhar, você vai vencer, e a pobreza nunca mais terá poder sobre sua vida, porque você foi marcado pela bênção, você foi selado pela graça, você foi escolhido para viver na abundância, e assim será. Amém. Agora, antes de você ir, antes de você fechar este vídeo e voltar para a sua rotina, eu quero que você faça algo. Eu quero que você pare por um momento, apenas um momento, e agradeça. Agradeça a Deus por ter te trazido até aqui. Agradeça por ter aberto seu coração.
Agradeça pela fé que está crescendo dentro de você e declare em voz alta: eu recebo a bênção que Deus preparou para mim. Diga isso agora, com convicção, com fé, e sinta o poder dessas palavras ecoando em sua alma, porque quando você declara algo com fé, você ativa o mundo espiritual. E o mundo espiritual começa a trabalhar para tornar real aquilo que você declarou. Essa é a lei da fé. Essa é a lei do reino. E você acabou de ativá-la em sua vida. E agora, uma última coisa. Nossos vídeos foram feitos para mudar vidas, para trazer esperança, para revelar verdades que o mundo esconde. E temos muito mais para compartilhar com você. Por isso, não pare por aqui. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque nele vamos revelar algo ainda mais profundo, algo que vai complementar tudo o que você ouviu hoje. E juntos, esses ensinamentos vão criar uma transformação completa em sua vida. Então vá até lá, assista, absorva e continue nessa jornada de fé e prosperidade, porque você não chegou até aqui por acaso. Você foi guiado, e o próximo passo está esperando por você. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele multiplique tudo o que você toca e que você viva sempre na plenitude do seu amor e da sua provisão. Vá em paz, vá em fé e vá em prosperidade, porque essa é a vontade de Deus para você, hoje e sempre. Amém.